Este vídeo aqui é um comentário sobre o vídeo da vinda da família real para o Brasil. Portanto, é interessante que você ou tenha assistido o vídeo sobre a vinda da família real ou já tenha algum conhecimento prévio em relação ao tema para que você não fique tão perdido. E aqui nós vamos fazer, portanto, uma análise sobre as consequências da vinda de Dom João VI para o Brasil, como também nós vamos fazer uma defesa de Dom João VI. Se você estudou essa matéria na sua escola, é evidente que não são todos os professores, mas não é raro encontrar professores que, quando chegam a esse tema, falam assim: não, porque Dom João VI ele era um gordo, corno, comedor de coxinha, que era covarde e acabou fugindo da Europa por medo de Napoleão Bonaparte. Então, vamos fazer aqui uma análise sobre a situação de Dom João VI. Dom João VI, por um lado, tinha como potencial inimigo o maior império da Europa, que era o Império Napoleônico naquele momento. Todos os países que Napoleão ameaçou invadir e ameaçou conquistar, com exceção da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha um canal da Mancha separando a França da Inglaterra, então ele não conseguia invadir por vias terrestres e não tinha marinha para poder invadir, com exceção desse caso exclusivo, todos os outros países que o Napoleão fez alguma ameaça, das duas uma. Ou o país cedeu à ameaça e fez aliança com Napoleão Bonaparte, como por exemplo foi o caso da Rússia, que foi aliado da França durante um certo período da Era Napoleônica. Nós temos vídeos aqui no canal falando sobre a Era Napoleônica. Ou, quando o país se opôs à França, esse país foi invadido e muitas vezes não apenas invadido, como também foi destronado o seu monarca e foi colocado no lugar algum parente do Napoleão. A gente teve parentes de Napoleão na Holanda, na Itália, em tantos outros lugares. Por outro lado, além da França, que nesse momento era uma grande potência, que era praticamente invencível neste momento, nós tínhamos a Inglaterra, com a maior marinha do mundo e que, caso ela se tornasse uma inimiga de Portugal, ela poderia não apenas bombardear Portugal, assim como fez, por exemplo, com a Dinamarca, como também roubar as colônias portuguesas, tanto da África quanto a colônia brasileira, que era naquele momento a mais rica dos territórios ultramarinos portugueses. Então, Dom João VI estava naquele momento num cenário extremamente complexo, e a maneira como Dom João VI conseguiu lidar com esta questão, adiando a sua partida, enganando Napoleão Bonaparte, até o momento que ele vem para o Brasil, não é apenas inusitada até aquele momento, como também impressionante. Dom João VI foi ou não foi covarde? Sei lá. Agora, eu sei que Dom João VI conseguiu ser o único rei de algum país europeu dentro do continente, ou seja, exclui a Inglaterra, que se opôs a Napoleão e que não foi nem aliado da França contra a Inglaterra e nem foi destronado por Napoleão. E mais que isso, ele veio para o Brasil e aqui no Brasil estabeleceu um grandiosíssimo império que mais tarde seria o Império do Brasil. Porque, apesar de já existir um governo geral no Brasil desde 1549, nós temos vídeos aqui no canal falando sobre o começo do Brasil e nós falamos sobre a instauração do governo geral. Apesar desse governo geral já existir desde aquele momento, é com a vinda de Dom João VI que o Rio de Janeiro passa de fato a ser o centro administrativo e político do Brasil, porque até aquele momento cada capitania era quase que um universo exclusivo e sem conexão com a outra capitania. Mas a partir do momento que ele vem para o Brasil e traz para cá a sede não apenas do próprio Brasil, como também de todo o Império Lusitano, ele possibilita com que existisse uma unidade em todo o Brasil que antes não existia. Então, se hoje você pega o mapa da América do Sul e vê as colônias, as ex-colônias hispânicas, fragmentadas em pequenas republiquetas, e o Brasil como um grande e vasto país que ocupa quase metade da América do Sul, um dos motivos é por causa de Dom João VI, que fez do Rio de Janeiro o centro de todo este império. Não apenas isso, como também ele possibilitou que existisse do outro lado do Oceano Atlântico, no Novo Mundo, uma semente do Antigo Mundo. Dom João VI, quando ele vem para o Brasil e traz para cá um dos nossos maiores presentes, que é a Biblioteca Nacional, ele possibilita que a cultura ocidental pudesse sobreviver, mesmo que o Antigo Mundo sucumbisse aos ares revolucionários da Revolução Francesa e do próprio Napoleão. Se você bem sabe, a Europa nunca mais iria viver em paz ou viveria como antes
depois da Revolução Francesa, porque depois da Revolução de 1789, veio a Revolução de 1830, veio revoluções em 1848 e veio uma sucessão de revoluções que fez com que a Europa chegasse onde está hoje. E Dom João, naquele momento, conseguiu fazer com que existisse uma semente do antigo mundo, da antiga cultura, da antiga civilização, além do Atlântico. Então, Dom João VI foi ou não foi covarde? Sei lá. Isso não é o mais importante, isso não é o principal. O principal é que, primeiro, ele sobreviveu a Napoleão Bonaparte, tanto que Napoleão, quando está no seu exílio em Santa Helena, vai dizer que o único que o enganou foi Dom João VI, o príncipe regente português, como também ele cria no Novo Mundo um grande império e ainda faz com que a civilização ocidental, a antiga cultura, pudesse ter raízes no Novo Mundo e não fosse ameaçada pela Europa, que naquele momento estava devastada pela guerra. Quando você estuda outras figuras da história, como por exemplo o próprio Napoleão Bonaparte, você não fica focando nos problemas que ele tinha com a Josefine, sua primeira esposa, uma vez que ela também traía Napoleão Bonaparte. Napoleão tinha inúmeros chifres na cabeça dele por causa daquela mulher. Não, você estuda que Napoleão conseguiu botar paz na França, conseguiu criar o Código Civil, conseguiu criar o Franco, e não fica focando nesses problemas pessoais. Agora, por que quando nós vamos estudar Dom João VI, a primeira coisa que se fala é que ele era gordo, corno e comia muita coxinha? Por que não falar que ele criou toda a infraestrutura do Brasil, criou a imprensa régia, criou as primeiras indústrias, criou o Banco Nacional, criou as primeiras universidades e instituições de ensino de fato decentes no nosso país que não pertenciam à igreja, criou o Brasil como ele é hoje? Por que nós temos que ficar focando que ele tinha uma esposa meio maluca, a Carlota Joaquina, que o traía e sabia atirar de canhão? Por que nós temos essa necessidade de depreciar a nossa própria história? Enfim, é isso que é o comentário que eu tinha para fazer essa defesa de Dom João VI. Foi o homem que, ainda de modo inconsciente, criou o Brasil. Mais tarde, José Bonifácio, Leopoldina e Dom Pedro vão criar o Brasil de modo consciente, mas só conseguirão criar o Brasil como tal, porque Dom João VI, antes, lançou as bases fundantes e unificantes do Brasil, e ele é sim uma figura pela qual nós temos que ter um olhar melhor, porque o seu legado para a história do Brasil e para a história do Ocidente é um legado fantástico. Mais uma vez, termino o vídeo aqui com a própria frase de Napoleão Bonaparte: Dom João VI foi o único que me enganou, e creio que este deva ser o legado de Dom João VI, o único rei que conseguiu se opor a Napoleão, que não era um rei inglês, e que conseguiu sobreviver às garras revolucionárias daquele momento, daquele contexto. Caso você tenha algum acréscimo, você discorde, tenha uma outra opinião, pode deixar aqui nos comentários. Que Deus abençoe sempre, até o próximo vídeo.